E aí pessoal, tudo bem? O sétimo episódio de Doom Patrol foi bem mais tranquilo que o sexto. O sexto foi tenso e se você perdeu assim a review, a análise do sexto, é só clicar aqui no card. Se você tá gostando dessas reviews aqui que a gente tá fazendo dessa segunda temporada de Doom Patrol, não deixe de se inscrever no canal, é de graça, não paga nada, é só se inscrever e deixar seu like. Porque a gente vai falar do início aí desse episódio, porque esse episódio, gente, ele foi um episódio de ideias erradas. Esse é o tema do episódio, ideia errada. Mesmo porque o nome do episódio é Dumb Patrol. Dumb significa burro, estúpido, ou seja, todo mundo fez estupidez. Na verdade, nem todo mundo, assim não, porque de todo mundo, a Rita foi a que teve um trama um pouco mais tranquila nesse episódio. Ela vai visitar, como ela tá no teatro, ela ganhou um papel no teatro, ela acaba tendo que ir visitar a pessoa que ela iria representar no teatro. Acontece que essa pessoa que ela vai representar é uma apicultora e a única fala dela na peça é minhas abelhas, minhas abelhas. Só que ela fica treinando essa fala aí, minhas abelhas, como se fosse, ela trata como um monólogo. Isso aí dá pra gente poder começar a notar o nível de depressão que os personagens estão, porque cada pequena coisinha que pra eles é dado ali de fazer, eles tomam aquilo assim como a missão, tem que fazer. Quando a pessoa tem tudo tão errado que qualquer coisinha, aquilo ali pra ela é a missão da vida. Quando ela vai visitar essa mulher aí que ela vai representar, ela começa a conversar com essa mulher e vê que essa mulher não trata a filha dela muito bem, né? E aí começa uma discussão de como é que mãe trata a filha, etc. E ela vai contar a história para essa mulher de como que a mãe subornou ali, né, o produtor para conseguir o papel da Rita. E aí ela vai ter uma discussão de que mães não são perfeitas, etc. Até que a Rita começa a ter uma ideia melhor do papel dela como filha e da mãe dela, de como que a mãe dela não tinha nada de perfeito, ela fazia burradas, como o episódio, eu falei, o episódio é de más ideias, né, como fazia isso. Até o ponto que a própria dona, a mulher lá, fala com a Rita para poder ir conversar com as abelhas e sair falando para as abelhas para meio que desabafar. E daí ela ter uma ideia melhor, tipo assim, isso vai fazer bem para ela se ela for desabafar com as abelhas. Aliás, abelhas é um tema desse episódio que vai aparecer daqui a pouquinho, porque chega na casa uma caixa, e a caixa tá escrita assim, não abra, proibido abrir, em cima, embaixo, do lado, do outro. Tipo assim, é uma caixa, uma encomenda que chega para não abrir, o que já não faz sentido nenhum nessa série, como sempre, né? Qual que é o sentido de uma caixa que chega pelo correio, mas que não pode abrir, vai ficar só a caixa lá? E ainda assim, ainda que esteja escrito não abra, o ciborgue vai abrir a caixa e simplesmente tira a tampa, quer dizer, estava aberta, é como se tivesse aberta, não tem dificuldade nenhuma para abrir. Nesse momento, quem tá na casa é todo mundo menos o Nile, inclusive a Rony tá lá também, porque o ciborgue levou a Rony para ele, que ele acha que o chefe pode ajudar a Rony a resolver o problema dela. Mas a Jane não está como Jane, ela está como Miranda, por causa do episódio passado. E a Miranda é impressionante, que a Miranda é uma pessoa normal. Tipo assim, o mais impressionante da série é quando aparece alguém normal. A Miranda é totalmente sã, sabe tudo que está acontecendo, sabe até mais do que o resto. E antes deles abrirem a caixa ali, sai um cheiro da caixa, um cheiro rosa que todo mundo sente. Esse cheiro é o responsável por todo mundo ter má ideia. Então, depois que todo mundo abre a caixa, dentro da caixa tem o quadro onde estava o Senhor Ninguém e o Caçador de Barbas. Mas quando eles veem o quadro, não tem ninguém ali. E aí começam a desenvolver as más ideias de cada um. Porque a ideia agora é do próprio Cyborg, né, com o Larry operarem ali a Rony para poder abrir ela com um maçarico, uma coisa assim, sem noção, tal, para poder ter essa ideia de melhorar ali já mesmo sem chefe. Essa parte é interessante porque quando o Cyborg chega na casa e pergunta pro Larry, né, cadê o chefe? Ele responde assim, tá no espaço. Coisa mais normal, foi pro espaço. E falando em chefe, ele volta, né, cai na terra, ele desce lá com a Dorothy, mas ele mantém a Dorothy dormindo o episódio inteiro. Nesse episódio a gente não teve Dorothy. E ele vai descer lá no local onde ele conheceu a mulher dele, lá naquela região lá. Então ele sai sozinho lá e vai andando até chegar no lugar onde era a fogueira que ele conheceu ali, né? Uma das coisas que ele viveu ali, onde ela vivia aqueles seres que ficavam dentro da mente dela, que passaram para Dorothy. E o chefe consegue, na verdade, mentalmente ali, ele consegue chegar na fogueira, mas quem é que emana, quem que surge ali da fogueira? O Candlemaker. E agora o Candlemaker tem uma conversa direta com o chefe. O Candlemaker fala que, na verdade, não tem como eliminar ele, ainda que ele mate a Dorothy, né? Não tem como eliminar ele, porque ele é uma criação até dos ancestrais dela, portanto, com Dorothy ou sem Dorothy, ele existia antes dela e vai existir até depois dele. Até depois que o chefe morrer, o Candlemaker continua existindo.
O Larry então pega a Miranda e pede a Miranda para poder virar a Fleet, aquela que teleporta, e vai lá no hospital procurar o filho dele. Quando ele chega lá no hospital, ele chega de Larry, né, com aquelas bandagens lá na cara lá, e a mulher não deixa ele entrar. Aliás, ela chama a polícia. E na hora que a polícia vai pegar eles lá, eles simplesmente desaparecem, aparecem em outro lugar. Aí eles têm uma brilhante ideia, basta colocar um jaleco branco. E ele volta para a mesma mulher na mesma cena, simplesmente com um jaleco branco de hospital, como se a mulher fosse, como se fosse adiantar. A questão é que a série é tão doida que você fica acreditando, será que vai funcionar mesmo? Será que a série é tão doida assim que basta colocar um jaleco branco que já tá resolvido, já disfarçou, mas não adianta nada, ele é pego do mesmo jeito, eles somem e voltam para casa. Nessa hora que eles estão lá vendo o que tem na caixa, né, que tinha um quadro na caixa onde estava o Senhor Ninguém e o Caçador de Barbas, né, chega também o Kipling e ele vai explicar o que está acontecendo, o que é aquela caixa, o que é aquele cheiro que aconteceu lá. Ele explica que aquele cheiro é feito dos escassos. Esse é o nome que eu imaginei para traduzir aqui, né, os escassos. E esses escassos são bichinhos imaginários, né, que entram ali no cheiro e entram no seu corpo, e depois que ele entra no seu corpo faz você ter más ideias. E dessas más ideias, loucuras. Dessas más ideias sai uma secreção dos seus ouvidos que você não vê, mas dessa secreção extrai-se um sumo que vai ser a geleia Uma. E essa geleia Uma, ela é a que vai ser dada para a rainha desses escassos aí. Esse extrato chama idiot. Idiot de idiota mesmo, né? Você faz idiotice e sai um extrato do seu ouvido, então. E aí vai dar para essa rainha. E enquanto isso, tá todo mundo lá vendo o que faz com a caixa, o que faz com o quadro, e quando a Miranda vira de costas, todo mundo sumiu, entrou no quadro, e a Miranda vai entrar no quadro também. Eu acho legal como que o povo entra no quadro e sai do quadro assim, basta querer, né? Chegando lá, eles vão encontrar o Caçador de Barba, né? Sem o Senhor Ninguém, mas o Caçador de Barba tá lá todo de branco, de cueca, um cara muito doido, eu ri pra caramba nessa hora aí, porque o cara parece um nerdzão lá, e ele fala que ele é, acho que é samurai, treinado, ele é quase profissional em Fortnite, enfim, ele fica por conta disso. Aí quando eles chegam lá, eles tentam se esconder, eles começam a ver esses escassos passando ali, começam a ver, tentam se esconder, ser capturado por aqueles escassos ali, para que eles levem na rainha. Enquanto tá sem ninguém, um robô que caiu do espaço, simplesmente passa a atmosfera, vem do espaço, cai no chão, levanta e anda. Tá andando, encontra um maconheiro lá muito doido que empresta celular pra ele liga pra mansão. Quando ele liga pra mansão, não tem ninguém lá, porque tá todo mundo dentro do quadro. Mas mesmo assim, dentro da mansão, ainda dá pra ver alguns espíritos do sexo lá, ou seja, é bem capaz que esse personagem, né, o monstro do sexo, volte, talvez não nessa temporada, mas quem sabe numa outra temporada. E aí, como o robô não consegue falar, né, o Cliff não consegue falar na mansão, ele vai ligar para a filha dele. Então ele faz uma ligação para a filha dele ali. E aí a gente tem a história do que vai acontecer com os personagens que estão dentro do quadro. E é engraçado como esses escassos, esse sistema dos escassos, buscarem ideia por ideia ruim, juntarem num sumo, fazerem uma geleia e dar para a rainha se alimentar, e depois que ela se alimenta, ela mata todo mundo. Isso aí parece muito, em alguns aspectos, com as abelhas, que é o que a Rita tem vivido lá. Então existe um paralelo em o que a Rita está passando, dela ter que representar as abelhas, a mulher que cuida das abelhas ali, dela entender as abelhas que pegam ideias erradas, e ela lá naquela cena, com a mulher tá tendo a ideia errada da mãe dela, até que ela, depois de desabafar com as abelhas, ela começa a ter uma ideia mais certa das coisas, tanto que ao voltar para casa, ela impede um crime, ela simplesmente estica o braço dela. Mais uma vez, ela é a única que usa o poder dela, ou está tentando usar o poder dela para o bem. Essa é uma prova também que ela consegue controlar aos poucos, cada vez mais, né, controlar o poder dela, ou seja, ela teve as más ideias dela lá, mas ela agora resolveu, não tem ideia mais, ela está perfeitamente plena dos poderes que ela tem. E o pessoal que tá dentro do quadro, né, que foi capturado pelos escassos, chegam numa tenda muito chique ali, uma tenda onde está deitada a rainha, numa cama de água. E a rainha vai falar com cada um e contar a má ideia de cada um. Ela olha o pensamento de cada um, mas a Miranda fica imune a esse pensamento. Na hora que ela vai olhar da Miranda ali, a Miranda simplesmente vira uma outra lá que pronuncia as palavras e que ela mata as pessoas com as palavras que ela pronuncia. E assim que ela pega essas palavras, joga as palavras na cama, sai aquele tanto de água, ela troca para outra da eletricidade, a eletricidade vai lá e eletrocuta todo mundo, mata todo mundo, e a Jane, né, salva o dia. Depois ela volta a ser Miranda normalmente. E ao fim do episódio, na hora deles saírem dessa tenda, mostra que a Rony pegou um pouco dessa geleia essa geleia que dá poderes aí. A rainha, quando tomou isso aí, ela duas coisas, ela até voou, ficou super poderosa, e depois
depois que ela atinge o pleno poder dela, ela mata aquelas pessoas que tiveram más ideias. Será que a Roni tá para fazer, hein? O que ela tá pensando? Porque ela já tinha falado com o Cyborg que ela tem um passado, ela tem questões do passado para serem resolvidas e o Cyborg tá deixando isso para lá. Então todo mundo volta para casa, o Larry vai no hospital, agora escondido, né, para ver se o filho dele tá lá, mas o filho dele já foi liberado, então o filho tá bem de saúde. O robô também chega em casa, mas quando o robô chega lá, tá lá a filha dele, né, que tinha recebido a ligação com uma fita mostrando o que o chefe fez com ele, né, qual foi o experimento todo do chefe. E agora o robô vai ter que contar para ela ali, né, o que aconteceu. Mas isso vai ficar pro próximo episódio mesmo. Cortando agora para o submundo ali da Jane, tá todo mundo comemorando, todas aquelas personalidades comemorando a vitória, né, que a Miranda, mais as duas lá que jogam água e eletricidade e tal, tiveram com a rainha. A Jane fica com um pouco de ciúme, porque ela falou assim, eu já salvei tantas vezes, vocês tantas vezes e ninguém nunca comemorou, e aí simplesmente sentem falta da Scarlet. A Scarlet é aquela personagem ali mais adulta, né, mais sexual, que tava naquele episódio do sexo, simplesmente apareceu e o pessoal falou assim, podia ter mais da Scarlet, porque ela parece uma personagem um pouco mais ativa, né, mais presente, e naquele episódio não foi, mas agora, como ela subiu nesse episódio, ela deve ter um espaço maior no próximo, e aí eles sentem falta dela lá, e a estação dela está fechada. Então o Kipling entra numa cabine telefônica, recebe um chamado de vira fumaça e sai e vai aparecer lá aonde o chefe está. O chefe desejou, o chefe chamou ele lá para uma missão muito tenebrosa, né? Essa é a ideia errada do chefe. O chefe toda hora tem ideias erradas, quer seja ali por egoísmo dele ou para salvar o mundo, mas de um jeito ou de outro as ideias dele têm se mostrado bastante erradas. E essa é mais uma delas. Por quê? Qual que é o plano do chefe? Já que ele não tem como matar, acabar com o Candlemaker e a Dorothy é um perigo para o mundo, a Dorothy não pode estar existindo, a Dorothy não pode continuar viva. Será o chefe capaz de fazer isso? Ele não vai fazer isso por ele mesmo, ele não vai matar a Dorothy sozinha, mas ele contrata alguém para poder matar e termina o episódio ali, né, com ele com esse grande plano, o Kipling falando que vai resolver isso no próximo dia e o chefe ali chorando, e é engraçado, chorando e termina, né? E é engraçado que quando o episódio termina, gente, desde o início da série, sempre termina com aquela musiquinha ali de anos 80, mas nesse episódio termina só com o barulho do vento mesmo, silêncio, a gente não sabe ainda o que será que ele vai arrumar, se ele vai tentar matar a Dorothy mesmo, se ele vai conseguir, se o Kipling vai conseguir, vai ficar pro próximo episódio. O episódio foi mais tranquilo em algumas coisas, eu senti que esse episódio foi mais um filler mesmo, não foi aqueles temas impactantes, agregou muito pouco pra trama principal, mas é legal de assistir porque quando tem esse episódio assim, eles dão margem, né, dão estrutura pra gente entender melhor o próximo episódio. Se você gostou dessa análise, não deixe de se inscrever no canal, né? Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até mais.